Você já se perguntou o que significa realmente ser chamado por Deus? Na Bíblia nós vemos histórias incríveis de pessoas comuns que foram escolhidas para missões extraordinárias. Mas como saber se você foi chamado para alguma coisa assim especial? Será que existe mesmo um propósito único para a sua vida? Nesse vídeo nós vamos explorar algumas características do chamado bíblico e como ele acontece, o que ele exige e, principalmente, como você pode identificar o seu chamado. Então, fique comigo aqui até o final, porque nesse vídeo de hoje você pode transformar a forma como você enxerga o plano de Deus para a sua vida. Bem, o conceito de chamado é uma das ideias bíblicas mais profundas. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres também que, ao serem intimados a servir, atenderam ao chamado divino e marcaram a sua geração de maneira assim muito especial. Esses chamados eles possuem diversas características em comum. Vejamos então aqui as características principais. A primeira característica do chamado de Deus é que ele procede do próprio ser de Deus. Ou seja, o chamado bíblico ele tem sua origem em Deus. O Pai ele chamou Abraão, Moisés, Isaías, Amós, para citar alguns apenas. Jesus chamou os discípulos para estar com ele e, posteriormente, os enviou para fazer outros discípulos, assim de todas as nações. O Espírito Santo, ele chamou a Saulo, a Barnabé e outros para ser também apóstolos. É importante, então, destacar que ninguém na Bíblia ungiu-se a si mesmo. Todos foram escolhidos e enviados por Deus. Em segundo lugar, o chamado ele é imprevisível. Imprevisível. O chamado de Deus muitas vezes surpreende pelo contexto ou pela pessoa escolhida. Gideão, por exemplo, quando recebeu o chamado, respondeu dizendo o seguinte: como é que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Isso está lá em Juízes, capítulo 6, verso 15. Por que Davi, um jovem pastor de ovelhas? Por que Jeremias, que alegava ser apenas uma criança? Por que Simão Pedro, que era um simples pescador? E Saulo de Tarso, que depois escreveu de si mesmo que era uma pessoa blasfema, um perseguidor, um insolente? Isso está em 1 Timóteo 1, verso 13. Em terceiro lugar, o chamado tem como foco objetivos humanamente impossíveis. O chamado de Deus, geralmente, tem como objetivo tarefas que parecem inalcançáveis aos olhos humanos. Noé, por exemplo, foi chamado para construir uma arca imensa em um tempo onde nunca havia chovido. Moisés recebeu uma missão de libertar um povo inteiro do Egito. Elias foi enviado para confrontar um rei perverso. Paulo foi incumbido de preparar ali a mensagem para os gentios. Ainda assim, a certeza do chamado deu coragem a cada um deles para cumprir essas tarefas extraordinárias. E em quarto lugar, o chamado é singular. Cada chamado é único. As circunstâncias, a natureza e os detalhes do chamado variam, sendo sempre específicos ao propósito de Deus para aquela pessoa. Quando Deus deseja que uma mensagem seja pregada ou que um povo seja guiado, Ele escolhe alguém para realizar a sua obra de maneira singular e sem precedentes. Mas afinal de contas,
quem é que Deus escolhe? Quem são as pessoas que Deus chama? Deus frequentemente escolhe pessoas improváveis para seus propósitos, enquanto outras, aparentemente mais qualificadas, muitas vezes não são chamadas. Para alguns, o chamado ele é dramático. Ele acontece assim de forma intensa e transformadora. Já para outros, o chamado pode ser mais um processo gradual, como uma goteira constante ali que insiste até que finalmente a pessoa ela se rende à vontade de Deus. Agora vejamos quais são as marcas de autenticidade de um chamado verdadeiro. Um chamado especial, ele costuma se destacar por 4 aspectos principais. Então vejamos, a primeira marca é que o chamado ele é claro. Ele é claro. Deus fala com as pessoas, queridos, de maneiras diversas, mas sempre de forma clara e segura, ok? Há um momento em que a pessoa ela sente assim de maneira inequívoca que Deus a direciona a um grupo específico de pessoas ou a um assunto ou a uma função. Lutero, por exemplo, ele foi chamado para pregar sobre a justificação pela fé, enquanto Billy Graham foi chamado para evangelizar as multidões. A segunda marca de autenticidade do chamado é que o chamado é confirmado. Confirmado. Geralmente, ainda que nem sempre, a autenticidade de um chamado é confirmada por outras pessoas que percebem a ação especial do Espírito Santo na vida daquele indivíduo. Um exemplo disso está em Atos capítulo 13, verso 12, quando os profetas e mestres de Antioquia, eles receberam o chamado de Saulo e Barnabé. Eles reconheceram, eles perceberam esse chamado. Eles ouviram ali o Espírito Santo. Da mesma forma, Priscila e Áquila apoiaram Apolo, encorajando-o em seu ministério. Assim, ainda que ocorram algumas exceções, um chamado ao ministério frequentemente ele é reconhecido e confirmado por parte do corpo de Cristo. A terceira marca de autenticidade é que o chamado envolve dom. Envolve dom. Embora existam histórias de chamados em que a pessoa não parecia ter nenhuma capacidade, nenhum dom assim aparente para a obra ministerial, esses casos são muito raros. Normalmente, o chamado vem acompanhado de dons, aqueles que foram concedidos por Deus. E essa capacitação divina permite que, ao exercerem a sua vocação, essas pessoas realizem coisas extraordinárias, deixando os observadores assim atônitos, admirados. E a quarta marca que tem um verdadeiro chamado é que o chamado ele produz frutos. A marca final de um chamado verdadeiro é o impacto gerado, as pessoas tocadas pelo ministério daquele que foi chamado. Então, observar se as pessoas elas são conduzidas a uma relação mais profunda com Cristo, se elas tornam-se mais comprometidas, mais parecidas com Jesus. E perguntas como essas podem ser muito úteis para avaliar um chamado. Por exemplo, as pessoas estão sendo transformadas por esse ministério? Estão sendo
motivadas a buscar um compromisso maior com Deus? E finalmente, amigos, é importante dizer que a única coisa que vai sustentar você nos momentos de grande dificuldade, e esse momento virá, é a certeza do chamado. É a lembrança daquele momento em que você teve a plena certeza de que Deus falou com você e te enviou. Você não teve como fugir, como voltar atrás ou como desistir, pois você soube ali muito bem que foi chamado e enviado pelo próprio Deus. Que Deus te abençoe e você seja um grande líder espiritual com a certeza do chamado de Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo sobre liderança espiritual.